Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. O senador Eunício é também líder do PMDB no Senado e líder da bancada da maioria no Senado. Senador Eunício, nós vamos conversar sobre o voto aberto. O Senado acaba de aprovar diversas modalidades do voto aberto para o veto. Queria que o senhor explicasse a sua posição nesse grande debate que houve aqui no Senado. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que no Brasil o Brasil não comporta mais, né, nenhum tipo de escaramuça, nenhum tipo de subterfúgio daqueles que são detentores, como eu digo vulgarmente assim, das procurações secretas entregues nas nossas mãos no dia das eleições. Então, Armando, primeiro eu quero deixar bem claro para o nosso telespectador que eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E, obviamente, que no momento de tristeza, porque ali estava sendo julgado um senador da República, que era meu colega aqui de bancada, né, de bancada do Senado Federal, não do meu partido, mas de bancada no Senado Federal, e esse julgamento era secreto na Comissão de Constituição e Justiça. Nunca aconteceu voto aberto para cassação de parlamentar. E eu achei por bem, com a preocupação de que cada senador tivesse a condição de votar da forma como ele entendesse que tinha que votar, de acordo com a sua consciência ou de acordo com a sua convicção, eu resolvi tomar uma iniciativa e fazer voto nominal. O voto para a cassação de mandato era secreto, desde que o Senado foi instalado aqui em Brasília. Nunca aconteceu uma votação aberta para a cassação de mandato. Isso foi no caso do senador Demóstenes? No caso do senador Demóstenes. Eu abri o voto, não apenas o meu voto de presidente, mas de todos os senadores, fazendo uma votação nominal, chamada nominal, com voto aberto para a cassação do senador. E esse foi a primeira abertura que o Senado teve na questão de abrir o voto. O senhor criou um precedente. Quer dizer, eu fui o precursor disso, fui o pioneiro, né, na iniciativa de abrir o voto, não apenas o meu, porque no plenário eu já tinha assistido senadores, na Câmara já tinha assistido deputados, em determinado momento, votando abertamente, mas apenas o voto dele individual, não o voto de todos os parlamentares, declaração de voto. Nesse caso, não foi uma declaração de voto, foi uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, ali presidida pelo senador Eunício Oliveira, de abrir o voto de todos os senadores numa chamada nominal, né, como a gente faz em processo terminativo daquela comissão. E, por esse motivo, abriu-se um precedente, e nesse precedente apareceram várias emendas à Constituição, como a emenda do senador Paulo Paim, a emenda do senador Álvaro Dias, para que o voto fosse aberto. E eu, para ser sincero, acho que o voto, na questão do voto secreto para o veto, ele tinha sentido, né? Porque um poder não pode ter o direito ou a possibilidade de pressionar um outro poder. Eles não são apenas independentes, eles vivem em harmonia, mas estão totalmente independentes. E aí, Armando, o que aconteceu aqui, né, nessa semana, na noite, né, naquela noite fantástica, onde a população estava com os olhos voltados para o Congresso Nacional? Foi uma noite memorável, porque o Congresso tomou a decisão de fazer o voto aberto para que a gente não passe mais aqui vexames como nós passamos na questão da cassação daquele deputado Natan Danadão. Nós não podemos conviver, né, com os nossos pares, mesmo que isso doa, mesmo que seja triste, mas nós não podemos conviver com pessoas que estão condenadas em última instância, porque a Constituição diz que condenado em última instância não pode exercer a função parlamentar, não pode representar os seus estados, nem pode representar o povo, portanto, e nem o seu país.
portanto, nós não temos a condição dessa manutenção de voto secreto. E vou mais além. Com essas ressalvas que fiz, para amanhã ninguém dizer que eu não fazia essas ressalvas constantemente, dei várias entrevistas nesse sentido, fazia essas ponderações, mas acho que nós não podemos manter ainda algumas possibilidades do voto não ser aberto. Por exemplo, cassação de ministro do Supremo, o voto é fechado. Tem que ser aberto. A cassação do senador não é aberta? A cassação do deputado não é aberta? A cassação do presidente da República e do vice-presidente da República não são todas abertas essas cassações? Então, por que ainda existir em outros poderes essa questão do voto ser secreto? Quando, a mesma coisa da lei do ficha limpa, quando nós aprovamos a lei do ficha limpa, né, ela era apenas para determinado segmento. Quando, dos movimentos de junho, eu tive a oportunidade de ser o relator da ampliação da lei do ficha limpa, que dá, né, a oportunidade de todos os poderes da República, em todas as instâncias, ter gente ficha limpa exercendo funções uma exigência de confiança. De ter previamente a ficha limpa. A ficha limpa. Agora, nada mais correto do que isso. A decisão do voto aberto, ela acabou não sendo estendida às Assembleias Legislativas e às Câmaras dos Vereadores. Um erro. O senhor acha que... Um erro. E o senhor acha que o Senado deveria providenciar essa extensão? Bom, eu inclusive, já pedi a consultoria, né? Eu não sou de fazer essas questões de fazer as oportunidades pelas oportunidades. Eu sempre tenho uma ponderação em relação a fazer as coisas. Mas eu acho que não é correto, né, a cassação do senador ser aberta, a cassação do deputado ser aberta e a cassação do deputado estadual não ser fechada. Tem que ser aberta também. A cassação do ministro do Supremo tem que ser aberta. A cassação do governador tem que ser aberta. A cassação do prefeito tem que ser em voto aberto. Então, eu acho que, assim como também as mesas diretoras das casas, se nós abrimos aqui o voto, numa questão fundamental, que é a questão dos vetos, se nós abrimos aqui o voto numa questão para evitar, inclusive, o espírito de corpo, né, chamado espírito de corpo, nós abrimos o voto, né, de todos os parlamentares na cassação, inclusive dos próprios pares, dos próprios parlamentares. Por que manter ainda voto fechado nas assembleias? Por quê? Por que manter votos fechados em outros poderes? Por quê? Tem que abrir tudo. Eu acho que, diante dessa ponderação que foi feita e que ela foi superada, né, essa ponderação que eu fazia foi superada na questão do voto secreto exclusivamente para a questão dos vetos, né? Então, se nós fizemos isso aqui, né, e eu fiz com prazer, nós temos que ampliar, né, e eu estou preparando uma PEC para apresentar essa PEC para que em todas as instâncias e em todos os poderes o voto para cassação seja aberto, assim como todos os votos possam ser dado conhecimento à sociedade brasileira. O senhor mantém o voto secreto para aprovação de autoridades? O Senado, eu acho que cometeu aqui, sinceramente, eu acho que cometeu um equívoco, né? Já que nós superamos essa questão do voto secreto para o veto, nós tínhamos que ter ido para o princípio geral, que o princípio geral era, como eu disse, para todos os poderes e em todas as instâncias e em todas as modalidades. Quer dizer que o senhor acha que a tendência é essa, então? Eu acho que a tendência vai ser de abrir os votos em todas as instâncias, quer dizer... ou seja, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, nas câmaras municipais, nas questões relacionadas ao ministro do Supremo. Ministro Supremo, ministro do STJ, eu acho que todas as votações, já que as votações são de voto aberto, né, dado conhecimento à sociedade, não tem mais por que, no século XXI, a gente ainda imaginar, né, já que, repito, foi superada essa questão que se fazia de ponderações em relação a um poder pressionar o outro, era a ponderação que fazia. Agora, intrapoder,
eu acho que não tem que ter voto secreto. O senhor acha que com essa decisão o Senado e o Congresso como um todo sintonizou mais com a opinião pública? O senhor acha que isso é uma resposta ao chamado clamor das ruas? Eu acho que a transparência não é um ato de bravura. A transparência e a honestidade, elas são inerentes, têm que ser inerentes ao comportamento de todos nós, né? Sejamos detentores de mandato eletivos ou não. Eu acho que isso faz parte de toda a sociedade brasileira. Agora, é natural, né? É natural que, dizia minha mãe, que quem não é visto não é lembrado. Então, se não tem uma movimentação, se não acontece essa movimentação, talvez essa matéria estivesse inerte no Congresso Nacional. Talvez sim, né? Eu acho que algumas ponderações já existiam, já tinham sido apresentadas emendas à Constituição nesse sentido, assim como a sociedade nesse momento discute, e nós vamos apresentar na próxima semana, né? Quero voltar aqui para falar sobre isso, nós vamos apresentar o relatório do Código Penal Brasileiro, né? E nós encontramos uma alternativa nessa discussão com a sociedade, né? Com as audiências públicas que fiz em vários estados, inclusive no meu querido Ceará, na questão da maioridade penal. Nós encontramos uma alternativa que é alterar a Constituição no seu artigo 228 para dar ao promotor e ao juiz a oportunidade de pegar um jovem, um rapaz de 17 anos de idade, 16 anos de idade, e dizer que, já que ele, e analisar, já que ele cometeu vários crimes seguidos ou crimes contra a vida, e analisar e ele ter o juiz ter a oportunidade de poder legalmente, constitucionalmente, quebrar essa maioridade penal sem fazer uma coisa generalizada. Então, eu acho que essa evolução, né, da comunicação, da mídia rápida, do online, da internet, da velocidade, no mundo digital, trouxe essas facilidades para o cotidiano de todos nós. Então, eu acho que, Armando, essa discussão é uma discussão importante. O senhor já está feita com a sociedade brasileira. Aqui para falarmos sobre esse assunto do Código, que é um assunto muito importante que interessa a toda a cidadania brasileira. Eu acho que essa discussão, eu sempre fui muito do diálogo, sempre de procurar ouvir as pessoas para que a gente formate, né, dentro de um contexto, a nossa opinião. Dos melhores momentos que eu tive na minha vida política, foi sempre oriundo de, como eu digo, de uma energia positiva, de uma discussão, às vezes, com gente muito simples. Na questão da lei, chamada Lei Eunício Oliveira, que beneficiou os agricultores do Nordeste brasileiro, né, na questão dos seus endividamentos, nasceu de uma cidade do interior do Ceará, que, por coincidência, eu estou indo lá essa semana para levar o resultado daquela reunião que eles me cobravam. Foi da reunião com os taxistas, né, uma reunião com os taxistas, que nós fizemos aqui a mudança na questão da aleatoriedade da placa, da oportunidade para mais de 600 mil famílias de taxistas do Brasil. Então, eu acho que esse diálogo, esse debate, e principalmente quem está no parlamento, e quem vai ou quem está no executivo, tem a obrigação de dialogar com a sociedade. Nada constrói mais do que a conversa, do que o diálogo. No meu entendimento, nada constrói mais do que você ouvir as pessoas, colocar a sua opinião, fazer o encontro dos pensamentos e tirar um resultado positivo desse debate. Muito obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eunício Oliveira, ele que é do PMDB do Ceará e que atualmente lidera a bancada do PMDB aqui no Senado Federal. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.